E aí, compadre, beleza, mano? Então, a Regiane de Itaúna pediu para resolver algumas questões aqui do concurso lá de Itaúna, Minas Gerais. Fica a 30 quilômetros da minha casa, pertinho, pertinho. Pediu para resolver algumas questões lá do concurso, que está marcado, foi adiado por causa da pandemia. Esse aqui é o arquivo com as últimas questões aplicadas no último concurso. Daí eu vou te fazer um desafio. Esse texto aqui é para ensino inicial, né? É para trabalhar com criança. Mesmo assim, você vai ver que o nível do concurso exige um conhecimento específico. Não dá para você falar assim, é porque são os anos iniciais da escola, é um concurso fácil. Só vem para você ver, tá? Nesse texto aqui, são uma, duas, três, quatro, cinco questões. Depois vem aqui a Satanás, né, matemática, credo. Então nós vamos fazer essas cinco questões e no outro arquivo também tem mais cinco questões ou quatro questões, tá? Então bora lá resolver isso aqui com muita atenção. Eu vou ler o texto contigo. Você vai observar que não é tão sacado assim, embora seja um concurso para anos iniciais do ensino, parece que é básico, ok? Então esse vídeo aqui vai para a Regiane de Itaúna, que entrou em contato e pediu vídeo. Vamos aos recaditos rápidos. Quando você entrar no vídeo, em qualquer vídeo que eu estou botando aí, especialmente os últimos, você vai clicar aqui. Olha como é que você vai pegar o material. Chegou aqui, mostrar mais. Vai ter assim, link para baixar o material para estudar. Acesse o meu perfil no Passeio Direto, o meu Instagram e o Face. Baixar o material. Clicou aqui, você vai direto para a plataforma do Passeio Direto, é onde eu estou hospedando o meu material. Tá? De repente você vai ter que fazer um cadastro, uma coisa rápida, mas está tudo aqui no Passeio Direto, ok? Se você puder, siga-me no Passeio Direto, siga-me, curta meu material, baixe meu material, ok? Porque você vai estar me ajudando aí no ranking do Passeio Direto. Eu tenho 788 seguidores. Preciso subir com isso aqui. Agora, outro lance muito importante. Eu tenho meu Insta. O Insta está aí. Eu sempre posto aqui algumas dicas, os lances que vão sair, alguma coisa minha de repente e tal. Eu não sei mexer com isso, cara. Às vezes aparece aqui, ó, uma porrada de gente que me manda mensagem e etc. 20 solicitações, olha, eu não sei mexer com isso, eu não tenho tempo para mexer com isso, sacou? Sou eu sozinho, num canal imenso. Então não tem jeito, cara. Eu vou deixar o meu zap aí, se você tiver alguma dúvida específica, dá um toque no zap, e aí eu vou lendo e vou respondendo aos poucos. Bacana? Então vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro desafio. Eu tenho aqui um texto, né, do lado esquerdo aqui, na coluna esquerda, e ao lado eu tenho as questões. Qual que é o meu impulso? Vou direto para a questão. Vamos dar uma lida no texto? Vamos entender esse texto. Você vai ver que é um texto bacana e as questões saem dele. Com detalhe, não há questão de interpretação. Mas por que você vai ler, Carlão? Eu vou ler para conter a ansiedade. Precisamos ler a prova. Ok? Vamos ler comigo. Começando. Uma leitura tranquila, lenta e entendendo o que está sendo falado. Num dia lindo e ensolarado, o coelho saiu de sua toca com o notebook e pôs-se a trabalhar, bem concentrado. Pouco depois, passou por ali a raposa e viu aquele suculento coelhinho tão distraído que chegou a salivar. No entanto, ela ficou intrigada com a atividade do coelho e aproximou-se curiosa.
Coelhinho, o que você está fazendo aí tão concentrado? Estou redigindo a minha tese de doutorado, disse o coelhinho sem tirar os olhos do computador. E qual é o tema da sua tese? É uma teoria provando que os coelhos são os verdadeiros predadores naturais das raposas. A raposa ficou indignada. Ora, isso é ridículo. Nós, as raposas, é que somos os predadores dos coelhos. Absolutamente. Venha comigo à minha toca que eu mostro a minha prova experimental. O coelho e a raposa entram na toca. Poucos instantes depois, ouvem-se uns ruídos indecifráveis e alguns grunhidos de dor e depois o silêncio. Em seguida, o coelho volta sozinho e mais uma vez retoma os trabalhos no notebook, como se nada tivesse acontecido. Meia hora depois passa um lobo. Ao ver o apetitoso coelhinho tão distraído, agradece mentalmente a cadeia alimentar por estar com o seu jantar garantido. No entanto, o lobo também acha muito curioso um coelho trabalhando naquela concentração toda. O lobo resolve saber do que se trata, antes de devorar o coelhinho. Olá, meu jovem coelho. O que faz trabalhar tão arduamente? Minha tese de doutorado, Sr. Lobo. É uma teoria que venho desenvolvendo há algum tempo e que prova que nós, coelhos, somos os piores predadores naturais dos lobos. O lobo não se conteve e caiu na gargalhada com a petulância do coelho. Ha, 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 ha. Coelhinho, apetitoso coelhinho. Isso é um despropósito. Nós, os lobos, é que somos os genuínos predadores naturais dos coelhos. Aliás, chega de conversa. Desculpe-me, mas se você quiser, eu posso apresentar a prova da minha tese. Você gostaria de me acompanhar à minha toca? O lobo não consegue acreditar na sua sorte. Ambos desaparecem toca dentro. Alguns instantes depois, ouvem-se uivos desesperados, ruídos de mastigação e silêncio. Mais uma vez, o coelho retoma sozinho impassível e volta a dedilhar o teclado de seu laptop, como se nada tivesse acontecido. Dentro da toca do coelho, vê-se uma enorme pilha de ossos ensanguentados e peles de diversas ex-raposas. E ao lado destas, outra pilha ainda maior de ossos e restos mortais daquilo que um dia foram lobos. Ao centro das duas pilhas de ossos, um enorme leão, satisfeito, bem alimentado e sonolento, a palitar os dentes. Moral da história: não importa quão absurdo é o tema de sua tese. Não importa se você não tem um mínimo fundamento científico. Não importa se os seus experimentos nunca chegarem a provar sua teoria. Não importa nem mesmo se suas ideias vão contra o mais óbvio dos conceitos lógicos. O que importa é quem é o seu orientador. Texto fantástico, né? Para quem sabe a dureza que é fazer um TCC, uma monografia, tá aí a mensagem. Agora vem as questões. Elas são retiradas do texto, mas não são para interpretação. Qual a função sintática do termo sublinhado em coelhinho? O que você está fazendo aí, tão concentrado? Agora eu vou ler diferente. Coelhinho. Ô coelhinho, o que você está fazendo aí tão concentrado? Observe que eu estou chamando esse coelhinho, eu estou chamando a atenção dele, eu estou falando com ele, então, se ele está perto de mim e eu repito o nome dele, ou da coisa, ou do ser, ou da pessoa, né? Ô coelhinho, o que você está fazendo aí tão concentrado? Se eu chamo, é um vocativo. Olha, começamos o trabalho e você e eu já observamos que, embora seja um concurso para anos iniciais de ensino, a coisa já vem dando porrada, não é? Já quer saber análise sintática. Então, número 1, análise sintática. Número 2, em poucos instantes depois, ouvem-se uns ruídos indecifráveis e alguns grunhidos de dor e depois o silêncio. A respeito da forma verbal ouvem-se, é correto afirmar que é ela. Ixi, olha a 2, apertou mais ainda.
Eu tenho da forma verbal, então eu tenho voz verbal, vozes verbais. E observo que nesse ouvem-se, eu tenho um se aqui, ó. Ouvem-se. É correto afirmar que está concordando com ruídos indecifráveis e alguns grunhidos de dor. E aí vem as possibilidades. Está concordando apenas com ruídos indecifráveis, está concordando com poucos instantes, está na voz ativa do verbo, concordando, portanto, com seu sujeito. Não deveria estar no plural, pois nada justifica o fato. Observe que o verbo ouvir é um verbo transitivo direto. Olha aqui. Quem ouve, ouve alguma coisa ou ouve alguém. Ouviu o quê? Quando tem um verbo transitivo direto mais o se, esse se é uma partícula passivadora. Não é? Então isso aqui é uma voz passiva sintética, porque eu tenho se. Vamos mexer nele? Olha, a respeito da forma verbal ouvem-se, lá em cima, poucos instantes, são ouvidos uns ruídos indecifráveis. Então, poucos instantes, uns ruídos indecifráveis e alguns grunhidos de dor são ouvidos. Ah, bacana. Eu passei do se para uma outra forma verbal e descobri que ouvem-se está concordando com ruídos indecifráveis e alguns grunhidos de dor. Eu saí da voz passiva sintética e fui para a voz passiva analítica. São ouvidos ruídos indecifráveis e alguns grunhidos de dor, colocando na ordem direta. Poucos instantes depois, uns ruídos indecifráveis e alguns grunhidos de dor são ouvidos. Número 2, letra A. E agora vamos para o número 3. Em relação à forma lexical da palavra ensolarado, é correto dizer. Na número 3, eu tenho forma lexical. Que loucura que é essa? Processo de formação de palavra. A palavra ensolarado é formado através de... E agora? Tá vendo que a formação lexical, esse lexical é que complica a vida da gente, né? Então, eu vou colocar de uma maneira mais simples. Como se dá a formação da palavra ensolarado? Eu tenho ali ao meio da palavra a palavra sol. Antes de sol, eu tenho o em, e depois de sol, eu tenho o arado. Se eu tenho a aplicação de... Como é que vem o lance antes da palavra, do radical, que não muda, da palavra primitiva, se chama prefixo. E o que vem depois da palavra primitiva? Está aparecendo Carlos aqui, olha que bonitinho. O que vem depois da palavra primitiva? Arado. Se eu tenho coisas antes e depois da palavra primitiva, é um caso de parasintetismo, parassíntese, ou derivação parasintética. Então, já tivemos aqui na primeira análise sintática. Segundo, vozes verbais. Terceiro, formação de palavras. Agora vai uma grande dica. Preste atenção, concurseiro e concurseira, concurseiros de plantão. Todos os editais são iguais. Todos os editais de todos os concursos vão exigir, tá? A mesma coisa. Eles não vão fugir disso aí. O que é isso aí? É tudo. Tudo que tem na gramática. Porém,
como é que a gente fala de um concurso difícil? É um concurso, por exemplo, do CESP, SEBRASP, que tem ali certo ou errado. Então você não tem alternativas para eliminar a letra B, C, D. Você só tem o certo e errado. Nesse caso aqui, eu tenho as letras, mas você vai observar que é um lance, embora para um período, né, de formação simples, anos iniciais na escola, é uma prova porrada. Então não tem essa de, vou fazer concurso tal que é fácil, concurso, né, o outro lá é mais difícil. Não, cara, é tudo pancada. Se você não souber a língua portuguesa, dançou. Número 3 ficou letra A. Número 4. A respeito da passagem, mais uma vez o coelho retorna sozinho, impassível, e volta a dedilhar. A palavra impassível, que já está marcada, poderia ser substituída, sem alterar o sentido original do texto, por isso aqui é reescrita. Reescrita de frases, reescrita de períodos. Impassível, eu tenho a coisa ativa e a coisa passiva. A ativa é que age, a passiva é que não age. A ativa faz alguma coisa, a passiva não faz nada, fica tranquila, parada. Ok? Então, se eu estou impassível diante de alguma coisa, eu não estou irritado, eu estou agindo. Eu não estou abalado, abalado eu estou agindo. Indefinível, que eu não posso definir, ininteligível, que eu não posso entender, não. Eu estarei indiferente, ou seja, deixo o pau quebrar, deixo o lance rolar, eu sou completamente indiferente diante do que está acontecendo. Número 4, reescrita de frase. Olha só. E número 5, vamos ficar com esse negócio aqui embaixo, né? Essa coisa horrível, que é chamada de matemática. A próxima é número 5, quanto a uso. Quanto ao uso, está errado aqui. Do acento grave em. Agradece mentalmente a cadeia alimentar por estar com seu jantar garantido. Como é que eu justifico isso daqui, ó? Ele quer saber isso aqui. Como é que eu justifico isso aqui? Ele quer saber como que se justifica. Acento grave, indicativo de crase. Ele justifica por quê? Vamos lá, tem várias coisas aqui embaixo. Eu sempre falo o lance e vou falar agora antes de resolver. Ou seja, eu vou resolver aqui em cima. Eu não vou resolver lá embaixo. Quem agradece, agradece a alguém ou a alguma coisa. Então, eu estou saindo do verbo agradecer, que exige a preposição a, e vou chegar à cadeia alimentar, que aceita o artigo definido feminino a. Falando mais, aceita o artigo definido feminino singular a. Então, a resposta é a letra D. Está aqui. Vou te mostrar uma pegadinha agora. Letra D está assim. Justifica-se porque se tem tanto a preposição a regida, regida é exigida pelo verbo agradece, ou infinitivo agradecer, como se tem também o artigo definido a aceito pelo substantivo cadeia. Pronto. Ok? A letra A não poderia ser, porque justifica-se por estar em frente à palavra feminina somente, está errado. Agora, a letra B é muito interessante. Ela fala assim, justifica-se porque o verbo agradece requer complemento verbal regido pela preposição a. Ela não está de toda errada, porque ela fala do verbo agradecer que requer complemento verbal. Mas a letra D está totalmente completa, porque ela fala do verbo agradecer e do próximo termo, que aceita o artigo definido feminino singular a. Ok? Então a questão 5 foi uma questão de
crase, de regência. Ok? Vamos lá então. Na número 5 foi uma questão de crase. A 4, reescrita. A 3, formação de palavras. A 2, vozes verbais. A 1, eu tenho análise sintática. Estão resolvidas aí as questões para o ensino básico dos anos iniciais do concurso. Agora eu vou passar para outra prova. Agora vamos fazer a prova para pedagogo. Essa prova foi a última prova aplicada para pedagogo lá em Itaúna. Vamos fazer aqui a leitura do texto e depois você vai ver o bicho pegando nas questões. Vamos comigo no texto. Leitura tranquila, com muita atenção. As novas frentes de ataque. A ciência chega finalmente à fase de atacar o mal pela raiz, sem efeito colateral. A luta contra o câncer teve grandes vitórias nas últimas décadas do século XX, mas deve-se admitir que houve também muitas esperanças de cura não concretizadas. Após sucessivas promessas de terapias revolucionárias, o século XXI começou com a notícia de uma droga comprovadamente capaz de bloquear pela raiz a gênese de células tumorais. Ela foi anunciada em maio deste ano, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em uma reunião com a presença de cerca de 26 mil médicos e pesquisadores. A genética, que já vinha sendo usada contra o câncer em diagnóstico e em avaliações de risco, conseguiu pela primeira vez realizar o sonho das drogas inteligentes, impedir a formação de tumores. Com essas drogas, será possível combater a doença sem debilitar o organismo, como ocorre na radioterapia e na quimioterapia convencional. O próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação. São, portanto, várias frentes de ataque. Além das mais de 400 drogas em testes, aposta-se no que já havia dado certo, como a prevenção e o diagnóstico precoce. Vamos embora. Questão 1. Vamos ver o que vai falar, o que vai abranger, né, essas questões. Na questão 1 está pedindo função da linguagem. Não é figura de linguagem, não. A função de linguagem predominante nesse texto é... Eu posso perceber que é um texto informativo. Ele traz informações científicas, né? É um texto que fala sobre alguma coisa, ele é bem denotativo. O que é denotativo? Denotativo é quando eu não uso figura de linguagem. Quando eu uso figura de linguagem, ele é conotativo. Esse texto aqui ele é denotativo. E ele traz uma referência a algum assunto bem específico. Ele é bem assertivo naquilo que ele fala, naquilo que ele quer dizer. Então, número 1 é referencial. Ou seja, ele traz uma informação denotativa. Ele fala sobre algo específico. Geralmente, a função referencial ou denotativa ela é utilizada em textos científicos, em artigos que falam sobre alguma coisa, né, de maneira direta, sem levar a opinião daquele que escreve, sem usar figuras de linguagem, sem rodeios. Tá bom? Então, número 1, letra C, função de linguagem, função das linguagens. Número 2, em relação ao uso do acento grave em, agora vem crase. Acento grave é crase. O próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação. Podemos afirmar que, vamos tentar usar aquele mesmo lance que nós usamos da prova anterior, ele foi usado, essa crase aqui foi usada, porque a palavra resistentes exigiu uma preposição.
E a palavra medicação aceitou o artigo definido feminino a. Então vamos lá. Que se deu, podemos afirmar que esse lance aqui aconteceu porque se deu por haver a presença de preposição a, regida pelo adjetivo resistentes, e do artigo a, aceito pelo substantivo feminino medicação. Então eu falei demais, né? É a letra A, mas a minha explicação ficou maior do que isso aqui. Por quê? Porque eu falei assim, presta atenção, artigo definido feminino singular a. Por isso que ficou grande assim. Tá? Muita atenção. Nessas questões, nós temos que olhar que a crase ela foi exigida por um termo anterior e foi aceita por um termo posterior. Então, exigiu resistentes, aceitou medicação. Resistentes exigiu a preposição e medicação aceitou o artigo definido feminino singular a. Certo? Número 2, letra A. Número 3, a genética, que já vinha sendo usada contra o câncer em diagnóstico e em avaliações de risco, conseguiu pela primeira vez realizar o sonho das drogas inteligentes, impedir a formação de tumores. As partes sublinhadas constituem-se como uma oração. Cara, essa questão é de um veneno tão grande que eu preciso explicá-la mais detalhadamente. Primeiro, tem um lance sublinhado e eu vou colocar em amarelo para ressaltar ainda mais. Então eu tenho a genética, realizar sonho das drogas inteligentes e esse conseguiu. Agora eu vou ler só o que está sublinhado e o que eu botei em amarelo. A genética conseguiu realizar o sonho das drogas inteligentes. Observe que eu tenho todo esse período marcado. Eu não tenho somente realizar os sonhos das drogas inteligentes. Vamos lá. A genética conseguiu. Conseguiu o quê? Realizar o sonho das drogas inteligentes. Eu poderia cair nessa pegadinha e falar que essa oração, realizar o sonho das drogas independentes, é uma oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. E eu poderia falar também, cair em outra pegadinha, falar que o realizar o sonho das drogas inteligentes é uma oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Aí eu cairia na letra E. Olha, eu fiquei entre as letras C e E. Mas eu preciso observar que eu tenho todo esse trecho. Olha, a genética conseguiu realizar o sonho das drogas inteligentes. Eu tenho todo esse período. Se eu tenho todo esse período, eu preciso olhar para o que vem depois dele também. Qual é o sonho das drogas inteligentes? Impedir a formação de tumores. Então, esse período aqui é o período que vai depender da oração anterior. A genética conseguiu realizar o sonho das drogas inteligentes é a principal. E quando eu explico que é impedir a formação de tumores, é outro lance. É um aposto, oração subordinada, substantiva, apositiva, reduzida de infinitivo. Então eu tenho uma oração principal que antecede a oração apositiva. Ok? Muita atenção nessa questão 3. Ela traz muita informação que se adequa às respostas. Então você tem que olhar o período marcado, não dá para pegar por fragmentos. Número 3, letra D. Número 4, no trecho, mas deve-se admitir que houve também muitas esperanças de cura não concretizadas, o verbo haver está. Observe, o verbo haver está. Aqui, ó, houve. Já falamos aí em vídeos anteriores como é que se mata o lance do houve.
Eu tenho sujeito antes do houve, mas deve-se admitir que. Eu tenho um sujeito aqui nesse trecho, olha. Nesse pedaço aqui eu tenho sujeito? Tenho não. Então ele é obrigado a ficar no singular, porque não tem sujeito antes dele. Agora vamos pensar assim. Se eu não tenho sujeito, eu não tenho uma pessoa que pratica o verbo. Se eu não tenho uma pessoa que pratica o verbo, eu falo que esse verbo ele é impessoal. Então, olha só. Letra A. Em desacordo com a norma padrão, pois deveria estar no plural, errado. Letra B. No pretérito imperfeito, o que justifica sua concordância no singular, errado. Pretérito imperfeito, se fosse imperfeito, havia, não é? E aqui, houve. Houve, houveste, houve, houvemos, houvestes, houveram. Letra C, no singular, porque nesse caso ele é impessoal. Letra C, ele vai ficar no singular, porque aqui ele é impessoal, ou seja, ele não tem uma pessoa que executa aquilo que ele quer, aquilo que ele manda. Não tem sujeito aqui. Letra D, na terceira pessoa, porque concorda com o sujeito posteriormente expresso. Jamais o verbo haver vai mandar para sujeito pós-posto. Jamais. Ok? O verbo haver, se vem alguma coisa depois dele, é objeto direto. Mas deve-se admitir que houve. Houve o quê? Muitas esperanças. Muitas esperanças é objeto direto do verbo haver, que aqui nesse caso ele é impessoal. E a letra E, no pretérito mais que perfeito, se fosse mais que perfeito, era houvera e não houve. Ok? Muita atenção na questão 4. Questão simples, bacana. Ficou letra C. Questão 5. No fragmento, o próximo passo é assegurar que, já vou marcar de uma vez, as células cancerosas, o vocábulo que é. O próximo passo é assegurar. Agora eu vou descobrir qual é a utilidade desse que. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o verbo assegurar no lugar do que. Vamos ver se vai funcionar. Assegurar as células cancerosas. De cara, ele não pode ser um pronome relativo, porque não rolou a substituição, não teve lógica. Então vamos ler de maneira diferente. O próximo passo é assegurar. Assegurar o quê? Que as células cancerosas. Então a oração subordinada substantivo objetivo direta é uma oração subordinada substantiva. Se é uma oração subordinada substantiva com o que, é uma conjunção integrante. O que é a conjunção integrante? Que integra uma oração subordinada substantiva. Então, nessa prova para pedagogo, eu tive aqui a função do que, como que se dá a concordância do verbo haver. Eu tenho aqui uma análise sintática do período composto. Olha só que miscelânea. Crase, acento grave indicativo de crase, e função de linguagem. Então, olha só, nós fizemos 10 questões de 2 provas diferentes. E são 2 provas para cargos que a gente não imagina que vai ter essa dificuldade, né? Essa especificidade de matéria. E caiu, cara. Então não adianta. O concurso pode ser para qualquer nível, que o pessoal está batendo em gramática, está explorando bem a gramática, o lance é estudar. Ok? Eu vou tentar disponibilizar esse material num link aí abaixo do vídeo para você baixar e estudar. Tranquilo? Aí você pega, baixa, clica no link, daquele mesmo jeito que a gente começou o vídeo. Clica no link, baixa o material e estuda.
Então, finalizando o vídeo, mais uma vez, dedicando o vídeo a Regiane, lá de Itaúna, mora pertinho de mim, e pedindo para você se inscrever no canal, me dar uma força lá no Passeio Direto. Você pode me ajudar de diversas maneiras, se inscrevendo no canal, divulgando as videoaulas, me seguindo lá no Passeio Direto, tá? E é isso aí, qualquer coisa, dê o toque que eu faço um vídeo para você. Muito obrigado pela companhia, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!